Neste vídeo vamos avançar mais um pouco aqui no estudo das classes para verificarmos como é que, usando o termo final, podemos definir valores constantes. No vídeo anterior, no qual fizemos um pequeno resumo sobre o aprendizado das classes até agora, verificámos então que existem 4 tipos de estruturas que nós podemos introduzir nas classes. Propriedades da classe ou propriedades de instanciação, ou então métodos da classe e métodos de instanciação. E vimos também como é que esse mecanismo se pode operar, de que forma é que nós podemos aceder aos valores ou executar os métodos que estão associados a essas quatro estruturas. Há aqui, no entanto, uma possibilidade relacionada com as propriedades muito interessante e que tem a ver com a utilização da palavra reservada final. Nós verificamos o seguinte, ou vamos dar aqui um exemplo muito prático que vos permitirá perceber rapidamente de que é que estamos a falar. Vamos imaginar que eu defino aqui public, okay, vamos aqui colocar, ok, agora sim, public, static, vamos aqui criar duas propriedades que não necessitam ser instanciadas, portanto elas são propriedades da classe que nós podemos ter acesso a qualquer altura. Public static int idade é igual a 35. E vamos criar, neste caso, não idade, mas idade 1, uma vez que vamos criar uma segunda propriedade chamada idade 2. Mas a diferença entre elas é que nós vamos colocar aqui public static final na idade 2. Okay? Reparem que, inclusive, o próprio Eclipse interpreta esta variável ou define esta variável em termos de aspecto visual com uma letra a negrito. Basicamente significa que as duas variáveis ou as duas propriedades da minha classe, elas são ambas públicas, são ambas estáticas e são ambas do tipo inteiro. Mas pelo facto desta ter aqui o termo final, vai defini-la como sendo uma variável de valor constante, isto é, em nenhuma parte do código do meu programa de Java eu vou poder alterar o valor desta variável, ao passo que isso já não acontece com a primeira. A primeira variável pode ter o seu valor alterado, a segunda não pode. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Eu não necessito de criar uma instância da classe sócio, uma vez que as duas propriedades que eu defini são do tipo static. Então eu posso simplesmente fazer um system.out.println e depois no seu interior aqui, aquilo que eu vou apresentar na minha consola será sócio, ponto, e agora reparem, aparece-me aqui idade 1 e aparece-me depois idade 2, mas com um ícone diferente, ok? Isto tem aqui o F de final, o S de static. Esta também tem o S de static, só que elas são diferentes. O que quer dizer que eu vou colocar aqui o 1, e reparem que eu posso fazer o mesmo mecanismo para o 2 e, portanto, não está em causa aqui a apresentação dos dados. Sendo de facto que eu atribuí aqui um valor igual às duas, eu vou alterar para que possamos verificar que o valor de cada uma das variáveis ou das propriedades é apresentada na consola. E, portanto, se eu executar aqui o código, cá estão os dois valores. No entanto, vamos imaginar que eu quero alterar os valores daquelas duas propriedades. Então, se eu colocar sócio idade 1 é igual a 100. Reparem como isto é possível. E é possível precisamente pelo facto desta variável ser pública, ser estática, ser do tipo inteira e não ter a palavra-chave final. Já não vou poder fazer o mesmo com sócio.idade 2 igual a 200. Neste caso, o próprio Eclipse vai-me interpretar como existindo um erro pelo facto de realmente nós estarmos a tentar atribuir um novo valor a uma variável ou uma propriedade à qual não pode ser atribuído um novo valor. E é isso exatamente que diz o texto: the final field, sócio.idade 2, cannot be assigned. Isto é, não pode ser atribuído um valor à propriedade ou ao campo que tem a chave final e que é idade 2, que pertence à classe sócio. E, portanto, desta forma nós podemos ver aqui rapidamente qual é a diferença entre a utilização ou não da palavra-chave final.